Olá, Raia Maia aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e antes de começar você já está ligado no que tem que fazer. A primeira coisa é ler a descrição desse vídeo. Lá eu sempre deixo alguma coisa que pode ser útil para você, como por exemplo o acesso ao meu curso gratuito de marketing digital, onde eu te ensino a fazer de 50 a 100 reais por dia trabalhando totalmente pela internet. Por esse QR Code você também vai conseguir ter acesso a esse curso, ok? Ou acessando diretamente projetocontinuo.com.br, lá você também vai cair na tela desse curso. E aqui na descrição também tem um acesso ao meu canal do Telegram. Lá eu falo mais sobre os bastidores aqui do canal, lá você consegue interagir comigo, eu mostro outras fontes de renda, eu mostro quanto eu faturei com determinado projeto e por aí vai, um tanto de coisa legal. Então entra lá e dê uma olhada, ok? E obviamente compartilha esse vídeo aí, clique pelo menos em gostei aí para dar uma moral, se quiser também comente, mas faça alguma coisa, seja lá qual for, faça alguma ação, beleza? E hoje a gente vai falar sobre como ganhar dinheiro com podcasts. A gente está vendo aí a febre de podcast que existe no Brasil, era algo que não era tão disseminado assim, mas era muito forte nos Estados Unidos, né? Antigamente o podcast também era mais no formato de áudio, né? Então poucas pessoas ouviam tanto assim, mas o ponto é, podcast está dando grana e a gente vai falar aqui sobre algumas maneiras que você pode utilizar para ganhar dinheiro com podcast. Seja você uma pessoa que está pensando em criar um podcast ou uma pessoa que já tem um podcast em andamento, mas ainda não sabe como monetizar. Então, vou te dar algumas dicas para fazer isso. Bom, a primeira delas é você conseguir um patrocínio ali para o seu podcast. A gente tem vários exemplos aqui no Brasil de podcasts que estão sendo patrocinados, por exemplo, pela iFood, pela Tribe, pela algumas instituições de finanças e por aí vai. Então, você conseguir um patrocínio para o seu podcast é algo que é extremamente rentável. Tem muitas pessoas que não gostam desse modelo e tem pessoas que gostam bastante. Por que não gostar disso, né? Afinal de contas, a pessoa ali, a empresa, cria um contrato com você de longo prazo e está te pagando, né? Por que você não gostaria disso? Mas o que acontece é que em muitos casos a empresa vai colocar regras. Então acaba que o seu podcast ele fica ali limitado a algumas questões de liberdade. Então vamos supor que você é um cara que é muito expressivo, sei lá, fala muito palavrão ou tem uma opinião muito forte por determinada coisa. Às vezes no contrato você vai ter que ser um cara mais sutil, vai ter que ser um cara mais suave. Então isso faz com que muitos podcasts não tenham esse patrocínio, obviamente, depende do tipo do podcast, etc. Não pega esse modelo de patrocínio para não poder ser podado ali, ter a fala dele, ter que mudar o seu jeito de agir. Mas querendo ou não, um patrocínio dá muita grana e obviamente você pode sim conversar isso com a empresa e para fazer com que você tenha o máximo de liberdade possível no seu próprio podcast. Bom, um outro modelo muito similar, mas não é a mesma coisa, é a publicidade paga. E assim, qual que é a primeira diferença entre um patrocínio e uma publicidade paga? Um patrocínio, ele ali, igual eu falei, é algo que pode ser mais de longo prazo. Você fecha um patrocínio ali, você tem que anunciar em todos os programas ou em X programas, o patrocínio é anual, bienal e por aí vai, e etc. E tem mais regras, né? Pode ter mais burocracia. A publicidade paga não. A publicidade paga pode ser só um spot ali de 30 segundos que você ou o próprio dono da marca vai criar e vai te dar o arquivo para você colocar em algum trecho do vídeo, seja no início, né? Normalmente no início o valor é mais alto, seja no meio ou seja no final. Eu já usei muito publicidade paga em outros canais para divulgar outros serviços que eu possuo e é algo muito legal porque você não tem ali um contrato todo burocrático e é algo que você faz de forma mais pontual. Então acaba que quando você cria a sua mídia, o seu podcast, esse é um modelo de monetização que vai bater muito na sua porta aí, dependendo obviamente do nicho do seu podcast, do sucesso dele, quantidade de ouvintes. Você vai ter muitas pessoas que vão te procurar para fazer ali uma publicidade pontual e talvez nunca mais vai voltar. Então essa é a principal diferença do patrocínio entre a publicidade paga, mas ambas são similares, né? Às vezes a publicidade paga ela nem vai mexer ali na sua liberdade, diferente do patrocínio. Então acaba sendo uma coisa mais flexível assim e também gera uma grana boa e muito interessante de se fazer. Bom, a terceira forma que a gente tem aí de ganhar uma grana com podcasts e é a mais óbvia, nada mais é do que o quê? Tráfego. A partir do momento que você consegue criar um podcast e esse podcast ele fica consolidado no mercado, você tem ouvintes, você
está atuando num nicho de mercado legal, ali você tem muito tráfego, muitos acessos, você tem uma mina de ouro na mão. Isso por quê? A partir do momento que você tem tráfego, e ainda mais se ele for orgânico, porque eu falo ainda mais porque o orgânico ele é barato, né? Você não vai ter que pagar por ele, investir tempo, etc. Mas deu para entender. Mas assim, a partir do momento que você tem tráfego, você pode fazer o quê? Pegar esse tráfego e enviar para qualquer oferta que você quiser. E isso é muito poderoso. Então vamos supor que em algum momento você tem ali o seu podcast, ele já está bombando, já está rodando bem, já tem tráfego, já tem engajamento, já tem ouvintes. Você pode simplesmente criar um produto, criar uma boa oferta. E qual é a diferença do produto para a oferta? O produto é o que a pessoa vai receber no final depois que ela fizer o pagamento. A oferta é como se fosse a carta de vendas. É onde você vai mostrar o que você vai entregar para a pessoa, é o seu pitch de vendas, literalmente a carta de vendas. Então, a partir do momento que você direcionou essa oferta, direcionou o tráfego para essa oferta, as pessoas vão comprar e vai converter e você vai ganhar dinheiro com a venda de algum produto ou serviço que você criou. E também assim, caso você não tenha uma oferta, não tenha um produto e não quer construir algo assim, você pode usar sistemas de afiliado. Você pode pegar uma oferta no mercado aí como afiliado, uma oferta do seu nicho e fazer o quê? Direcionar o público para o link que você é afiliado. E aí ali também você vai ganhar com comissões. E caso seja, você utilize nessa opção de afiliado, é a mesma coisa. Então você vai ter que achar um bom produto, obviamente um produto no seu nicho, e esse produto vai ter que ter uma boa carta de vendas para você direcionar o tráfego para aquele endereço e ali sair as suas vendas e você ganhar as comissões. Bom, e a outra opção que a gente tem para monetizar com podcasts nada mais é do que network, criar contato com pessoas que vão no seu podcast. E nesse caso específico, você tem que fazer o quê? É preferencial que você tenha um podcast de entrevista, que você sempre tenha um convidado ali e vai trocar uma ideia com uma pessoa. Contudo, se você tiver um podcast que é um monólogo, só você falando, seria interessante você criar um bloco ali dentro do seu podcast que no dia X você tenta convidar alguém. E o network é interessante porque, a partir do momento que você conversa com outras pessoas, você vai conhecer mais pessoas e a sua possibilidade de criar negócios e conhecer produtos que você nem sabia aumenta muito. E é claro que acaba que isso não vira só um interesse da sua parte, isso é uma troca. Isso por quê? Quando uma pessoa é convidada a ir em um podcast, o que acontece? Ela está sendo apresentada para uma nova audiência, ou seja, para a audiência do podcast X. Isso acaba que você cria ali um vínculo de reciprocidade com a pessoa e isso vai se mostrando durante a conversa. Claro, se a conversa for boa e a pessoa que você trouxe for interessante para sua audiência, isso pode dar muito certo. Isso acaba fazendo com que, posteriormente a isso, vocês criem negócios diferentes, vocês possam trocar ali público, vamos dizer assim, trocar audiência e fazer outros tipos de negócio. E é óbvio também que você tem que ter bons convidados que vai agregar valor assim para toda a sua audiência. Então, a partir do momento que você consegue criar um bom network com o podcast, consequentemente você consegue criar novos negócios. E novos negócios é sinônimo de você conseguir fazer mais dinheiro, obviamente. Bom, e assim, e também a gente obviamente tem outra opção de monetizar que vai ser a mais tradicional de todas. Se você tiver um podcast que ele é em vídeo, automaticamente quando você tiver uma audiência, tiver tráfego, tiver alavancando o seu negócio, consequentemente você vai conseguir fazer dinheiro com o Google AdSense. O Google AdSense nada mais é do que exibir publicidade do próprio Google aqui no seu vídeo. Então você tem ali um vídeo que tem a duração de 1 hora, 2 horas de entrevista, bate-papo e etc. Você consegue colocar algumas publicidades dentro dele. E o mais interessante ainda é que quanto mais retenção você possui no seu vídeo, mais dinheiro o Google vai te pagar. Então o que é retenção? Quanto mais tempo você tem da pessoa assistindo o seu vídeo, mais dinheiro você ganha. Aí você imagina, você tem ali um podcast de 1, 2 horas. A retenção pode ser muito alta a partir do momento que você já tem um público fidelizado. Consequentemente, você vai ganhar bastante grana aí com o Google AdSense, que assim, muita gente, a gente consegue ver na internet as pessoas que têm podcasts grandes falando quanto elas ganham com Google AdSense. Então, a partir do momento que você consegue estabelecer uma boa audiência, um bom público e ter, obviamente, bons convidados,
ou caso você fizer um monólogo, você ter boas ideias ali para segurar 1 hora, 2 horas de podcasts, você também vai conseguir monetizar com o Google AdSense, que assim, atualmente essa foi a maior virada que teve nos podcasts, principalmente nos brasileiros, né? Que é sair muito só do áudio e vir para o vídeo. Isso mudou totalmente o jogo, porque eu lembro que muitos podcasts brasileiros reclamavam que era muito difícil de monetizar, mas a partir do momento que você vai para o vídeo, isso muda totalmente. Porque, assim, eu não sei se existe uma pesquisa sobre isso, se isso é óbvio, mas eu acho que atualmente as pessoas assistem mais conteúdo do que apenas ouvem conteúdo. Então, a partir do momento que você vai para dentro do YouTube, você abre muito leque de ganhar dinheiro aí com o seu podcast. Seja ele um podcast que esteja nascendo ou um podcast que já tem muitos anos e não conseguia monetizar tão bem. Bom, então é isso. Meu nome é Ryan, um grande abraço e até o próximo vídeo.